Boa noite, queridos irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Eu sou o pastor Pedro Neves, da Igreja Episcopal Carismática do Brasil, Catedral da Reconciliação, dirigida pelo bispo Dom Alexandre Ximenes. Vamos ler a palavra do Senhor que está em Números, capítulo 14, alguns versículos. A Bíblia Sagrada diz: Então levantou-se toda a congregação e alçou a sua voz, e o povo chorou aquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão. E toda a congregação lhe disse: Ah, se morrêramos na terra do Egito, ou se morrêramos neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam presas? Não seria melhor que nós voltássemos ao Egito? E diziam uns aos outros: Levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram seus vestidos. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Então toda a congregação decidiu que os apedrejassem com pedra. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Queridos e queridas, estamos vivendo um momento de espanto, um momento de medo, um momento de aflição, um momento de cuidados especiais. Em tempos de pandemia, nós vamos pensar um pouquinho sobre o medo, utilizando este texto que está em Números, que diz respeito a uma nação com medo. Eu chamei este sermão de Síndrome de Cades Barneia. O que é uma síndrome? Síndrome nada mais é do que sinais que, junto com uma condição crítica, despertam em nós a insegurança, o medo e o pânico. Ameaças de perda do emprego, ameaça de perda do conforto e da paz, ameaça de morte por causa da peste. A síndrome do pânico, a síndrome de Cades Barneia, do medo dessa pandemia chamada coronavírus. Vamos meditar nesta história. O que acontece na verdade nessa história? Moisés tira o povo do Egito com uma forte mão. Ele consegue libertar do Egito, todo o seu povo. E caminhando pelo deserto durante 1 ano e 3 meses, Moisés chega a Cades Barneia, as portas de Canaã. Mas alguns dias, se tivessem coragem e lutassem, eles poderiam entrar em Canaã e começar a dominar a terra que manava leite e mel. Moisés, numa missão de reconhecimento, manda o povo de Israel escolher a quem eles vão servir, se vão servir a Deus ou vão servir às coisas do mundo, às coisas que eles criam mais. Mas antes disso, de escolher ao Senhor, ele pega 12 espias e manda esses 12 espias para ver a terra, o que tinha na terra, o que acontecia na terra, como eram as fortalezas da terra, como eram os guerreiros da terra, quais eram as entradas e as saídas que seriam possíveis de fuga, que seriam possíveis de ataque. E ao voltarem os espias, 12 espias, 10 eles acabam por infamar a terra. Eles divulgam que a terra que eles tinham espiado é uma terra que consumia os seus moradores. Era uma terra em que os homens eram de grande estatura,
além desses homens de grande estatura, haviam descendentes de Anak, que eram gigantes, e esses gigantes faziam que eles parecessem como apenas gafanhoto na presença deles. Realmente, diziam eles, a terra mana leite e mel, mas nós nessa terra vamos morrer lá, se nós formos lá lutar, porque na verdade eles não tinham escolhido o Senhor para ser o Deus deles, mas eles escolhem o medo. E a Bíblia Sagrada fala aqui que Josué e Caleb, 2 dos 12 espias, eles dizem exatamente o contrário. A terra é muito boa, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos porá na terra. E eles dizem mais, não temais o povo, porque o Senhor é conosco, não os temais. Esse texto faz com que a gente se coloque na mesma situação em que o povo de Israel se encontrava. Ao encontrar uma batalha pela frente, ao encontrar uma dificuldade pela frente, ao encontrar a impossibilidade de continuar, a gente para com medo, sem coragem e não consegue caminhar. Se você analisar esse texto mais profundamente, você vai ver que todo um povo começa a chorar e a primeira coisa que acontece, certo? É o medo abatê-los. O medo, queridos irmãos, queridas irmãs, faz com que a gente perca a noção das coisas. O medo faz com que a gente esqueça tudo que nós já passamos, todas as lutas que nós tivemos, todas as doenças que nós já enfrentamos, o desemprego pelo qual nós já passamos. O medo faz com que a gente fique imóvel, a gente não vá para lugar nenhum. Nessa pandemia que nós estamos vendo, certo? O medo está abatendo as pessoas. Tem pessoas que estão ficando dentro das suas casas que não conseguem nem cumprir uma agenda mínima de tomar café, de almoçar, de jantar, de orar, ler a Bíblia, deitar e dormir. De tão desesperadas que elas estão por causa da pandemia. Outros, desesperados pela pandemia, procuram correr aos supermercados para fazer compras absurdas que nunca utilizarão. Compras que não são necessárias, porque não há desabastecimento no país. Mas o medo, queridos irmãos, tira a nossa visão do passado. O povo de Israel, em determinado momento da vida, depois que saíram do Egito, o que o povo de Israel faz? Tem que atravessar o Mar Vermelho. Para atravessar o Mar Vermelho, certo? Eles precisam passar pelo meio do mar, não tem outro caminho. De um lado havia montanhas, do outro lado montanhas, às costas deles o exército de Faraó, à frente deles o mar. Olham para trás, o que vem? Medo. E agora, para onde nós vamos? E Deus diz a Moisés, diga ao povo que percebam a maravilha do que eu vou fazer entre eles, e que eles se aquietem, eles descansem os corações deles. É o que o Senhor está falando para nós hoje, para cada um de nós. Aquietem-se, descansem, acalmem-se. Eu sou o Senhor, eu vou cuidar de vocês. E aí a Bíblia Sagrada mostra exatamente um determinado momento em que Moisés ora ao Senhor e pede ao Senhor uma providência, e o Senhor vai e diz a ele, diga ao povo que marchem. E eles acabam indo em direção ao mar. Quando Moisés fere as águas se abrem, de um lado águas, do outro lado águas, e eles passam a pé enxuto. E o interessante é que a Bíblia diz que a coluna de fogo iluminava a frente deles para eles passarem, e a nuvem escurecia para que o exército do Egito não os atacasse. Era Deus providenciando meios para que eles pudessem conseguir o objetivo deles, que era passar, certo, pelo Mar Vermelho a pés enxuto. Uma coisa surpreendente, mas o medo fez esquecer isto. O medo os fez esquecer, queridos irmãos, que num determinado dia eles queriam comer, não tinham carne para comer, e que o Senhor havia mandado cordonizes para cima
certo? De todo o acampamento, que eles podiam pegar as cordonizes ao alcance da mão e comer, mas eles estavam com medo, certo? Nesse momento agora eles estão com medo, eles não estavam crendo que o Senhor Jesus, que o Deus de poder, que o Santo Espírito de Deus iria fazer diferença na vida deles e iria fazê-los vencer as batalhas. E eles começam a chorar e dizem: nós não podemos subir, nós não temos como subir, nós não temos capacidade para subir, nós não temos força para subir. Mas Josué e Caleb dizem a eles: o Senhor é conosco, o Deus de Jacó, o Todo-Poderoso é conosco. Não tenham medo, não temais, não temais. E a palavra do Senhor, meus amados irmãos, ela mostra muitos exemplos de pessoas que tinham medo, mas venceram o medo. E pessoas que tinham medo e não venceram o medo. Se nós formos ver um exemplo bem característico, o exemplo de Davi. O povo de Israel está numa batalha contra os filisteus. Os filisteus têm gigantes, entre eles um particularmente alto, chamado Golias, que tinha 3,60 metros de altura, uma armadura extremamente pesada, um guerreiro vitorioso, um guerreiro poderoso. Todo o povo de Israel tinha medo. Quando ele descia no acampamento para desafiar as pessoas para lutarem contra ele, em nome do seu povo, todo Israel se afastava de medo. Eram soldados, estavam lutando, mas eles tinham medo. De repente aparece um moço sem experiência de batalhas, sem experiência nenhuma de guerra. A única experiência que esse moço tinha era a experiência de conduzir algumas poucas ovelhas de seu pai, que era um homem humilde e pobre, Jessé. E Davi aparece e ele olha e diz: quem é este circunciso para desafiar os exércitos de Israel? Mas na verdade aquele menino, ele não tinha essa força, essa capacidade em si mesmo. A força e a capacidade que aquele menino tinha estava no Deus que ele servia. Tanto que ele diz para Golias: você vem a mim com suas armaduras todas, com sua capacidade guerreira, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos de Israel. E ele pega uma pedrinha, bota numa funda, gira a funda e dá uma pedrada, e a pedra entra exatamente onde ninguém imaginava, no meio da testa do gigante. O gigante cai, ele o mata, e os exércitos de Israel vencem a batalha, porque o Senhor estava com eles. Se você olhar outro exemplo, Jesus está caminhando por meio do mar, bem tranquilo, bem sossegado, porque Ele é poderoso para fazer isso. Ele domina tudo, o Senhor Jesus. E aí Pedro olha para ele e diz: se é você, Senhor, me deixa ir até você. Andar pelo mar é absurdo. Nosso corpo é mais denso que a água. Consequentemente, nós vamos afundar. E Jesus diz a Pedro: vem, Pedro. E Pedro vai. E à medida que Pedro vai andando, Pedro deve ter imaginado: puxa, que maravilha, que coisa deliciosa, que coisa extraordinária andar sobre o mar. Mas de repente Pedro percebe que andar sobre o mar é absurdo. Andar sobre o mar não é natural. Andar sobre o mar é uma coisa extraordinária. E ele começa a olhar à sua volta e verificar que andar sobre o mar não é para um homem normal. É para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que domina sobre tudo, aquele que criou tudo. Aleluia, glória. E Pedro, ao invés de continuar olhando para o Senhor Jesus, Pedro olha para as ondas do mar. Pedro olha para as águas e Pedro começa a afundar. E a Bíblia Sagrada diz que quando Pedro começa a afundar, Pedro clama ao Senhor: Senhor, eu estou afundando. E o Senhor Jesus olha para ele e diz a ele: vem, Pedro. Pedro, na palavra do Senhor, na força da palavra de Jesus, perde o medo e volta a caminhar sobre o mar, até chegar perto do barco e entrar no barco. Que experiência extraordinária de alguém que não tem medo, porque
o Senhor está com ele. Essa deve ser a nossa experiência hoje nessa epidemia, nessa pandemia. Crer que o Senhor está conosco, não importa o tamanho do nosso medo, nós podemos ter medo, é natural ter medo. Não importa o tamanho do problema que nós tenhamos, não importa o tamanho do gigante que nós vamos enfrentar, importa, na verdade, o tamanho do Deus que nós cremos. Importa, na verdade, o tamanho do Senhor Jesus que nós temos fé. Importa, na verdade, o quanto o Espírito Santo de Deus é poderoso para nos sustentar, para guiar as nossas mãos. A Bíblia Sagrada fala lá em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 7, que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Amados, esse espírito de poder que o Senhor nos deu é o espírito de ter capacidade de vencer o medo, de ter capacidade de ir além, de ter capacidade de ir lutando nas nossas batalhas, vencê-las pelo poder glorioso do Senhor, o Espírito do Senhor. Ele nos deu o espírito de amor. É o espírito que faz com que nós tenhamos cuidado das pessoas nesses momentos agora de pandemia, de dificuldade, que eu e você abramos o coração para as pessoas e as abençoe. É o espírito de moderação em que nós, estando nas nossas casas, estando em retiro, estando em dificuldade, nós simplesmente, certo, não vivamos brigando uns com os outros, mas vivamos em paz. Porque a Bíblia Sagrada fala para cada um de nós, mais vale o que se cala do que o que toma uma cidade. Às vezes hoje, dentro da sua casa, dentro da minha casa, é momento de calar, porque senão a gente briga e não dá para ficar em casa. Nós vamos para onde? Nós não podemos sair às ruas. Nós vamos para onde? Vamos nos fechar dentro dos quartos, ficar dentro dos quartos? Não podemos fazer isso. Nós temos que ter um espírito de moderação. Todos nós precisamos hoje desse espírito de moderação. Meus queridos, é importante que nós tenhamos isso em nossas mentes, certo? As dificuldades das nossas vidas, elas ocorrem. A síndrome de Micades-Barneia, ela está presente neste momento nas nossas vidas, certo? O que é que eu gostaria que você e eu tenhamos neste momento de verdade? Calma, serenidade, tranquilidade, descanso, paz. Não uma paz minha particular que eu forço, não uma paz minha que eu consigo com exercícios, com yoga. Essa paz, ela é passageira, mas a paz que excede todo o entendimento, que o Espírito Santo de Deus vem e fala ao meu coração. E a síndrome de Micades-Barneia, que você e eu sentimos, o medo, certo? Ela vai passar se nós confiarmos no Senhor, certo? Não existem gigantes invencíveis quando nós estamos com o Senhor. Não existem problemas invencíveis quando nós estamos com o Senhor. Não existem dificuldades invencíveis quando nós estamos com o Senhor. Nós vemos Josué olhando e vendo que ele não está vendo gigantes, ele está vendo gigantes derrotados. Você e eu estamos vendo pandemia derrotada. Você e eu estamos vendo pandemia controlada. Você e eu estamos vendo doenças controladas. Davi, ele não viu um gigante que ele teve medo, ele viu um gigante derrotado. Pedro, andar sobre o mar, ele não viu as dificuldades inicialmente, depois começou a afundar, mas depois ele levanta a sua cabeça e volta e olha para o Senhor Jesus e ele não vê mais as dificuldades em torno dele. Ele simplesmente vê Jesus de Nazaré dizendo a ele: vem, creia, vem, creia, vem, creia. É isso que o Senhor hoje está falando para mim e para você. Vem, creia. A palavra de Deus diz aqui, Josué e Caleb, eles dizem: não temais, não temais, ou seja, não tenham medo, não tenham medo. A mensagem do Senhor para mim e para você, neste momento, neste exato instante, nessa situação de pandemia, é: não temas, eu te ajudo. Não temas, eu te curo. Não temas, eu estou contigo.
Não temas, eu sou teu escudo. Não temas, eu sou a tua fortaleza. Não temas, eu sou o teu refúgio. Não temas, ainda que você esteja chorando, eu estou contigo. Levante a cabeça, meus amados irmãos. Vamos levantar as nossas cabeças e vamos ficar de pé na presença do Senhor, na confiança de que o Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo de Deus, vai cuidar de cada um de nós. É muito importante, amados, que nós não deixemos o medo tomar conta de nós neste momento. É muito importante, amados, que nós creiamos que o Senhor vai cuidar de nós. É muito importante, amados, que nós não tenhamos medo desta pandemia chamada coronavírus. É muito importante, queridos irmãos, que nós não deixemos a síndrome de Cassis-Barnea nos abater. Vamos confiar no Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, porque o Senhor Jesus vai fazer muita coisa boa para nós. A pandemia, amados, vai passar. A pandemia vai ficar para trás. Os resultados dela vão acontecer. Os resultados dela vão aparecer. Mas, no momento atual, nós não devemos ter medo. No momento atual, a síndrome de Cassis-Barnea, que abateu o povo de Israel, que fez-los perder a entrada em Canaã, que fez-los adiar a entrada em Canaã, que fez-los passar 40 anos no deserto, caminhando até se fortalecerem para poder entrar em Canaã novamente. Que essa síndrome de Cassis-Barnea, ela não nos abata. Que nós levantemos as nossas cabeças e vamos crer como diz Josué e Caleb. Não temais, não temais, não temais, porque o Senhor é conosco. Amém. Vamos orar, queridos. Senhor Jesus, de misericórdia, graça e de bondade, nós estamos na Tua presença neste momento, Senhor. Nós, Pai querido, a Tua igreja, orando a Ti, Senhor, para que tire dos nossos corações o medo, Senhor. Tire dos nossos corações a aflição, tire dos nossos corações a tristeza, a angústia, esse aperto, Senhor amado. Tire dos nossos corações, Pai querido, e Deus de misericórdia, essa dificuldade, Senhor amado. Ó Deus, Tu és um Deus tremendo, um Deus forte, Senhor. Que a síndrome, Senhor, de Cassis-Barnea não nos abata, Senhor. Que o medo não nos abata, Senhor amado. Que possamos levantar as nossas cabeças nesse momento, Senhor. E sermos, Pai querido, fiéis a Ti e confiarmos em Ti. E recebermos a palavra que Tu nos deste, Senhor amado, nesta noite. Não temais, não temais, não temais, porque Tu, Senhor, és conosco. Amém. Amém, Senhor.